Agora a gente vai receber ela, gente. Jornalista de celebridades. Antes de mais nada, radialista. Maravilhosa. Escritora. Vamos ter o prazer de recebê-la aqui no Chupim, diretamente da Tarde é Sua, Sônia Abrão. Pode entrar, Sônia! Finalmente! Finalmente! Tudo bem, Soninha? Sônia. Tudo bom? Caramba! Finalmente Obrigado. você aqui. Sônia. Mas você demorou pra vir aqui, Soninha. A gente tá te chamando. E a Faz gente... tempo, né? Nossa, mas é um prazer tê-la aqui. Obrigada, imagina. Cê Eu fico tá- muito feliz, Coisa viu? boa, que felicidade. Sempre Bom, belíssima. Nossa, É. demais. Então, no final do dia, então... Melhor E hoje ela já ainda. trabalhou, viu, velho? Que eu vi. Minha filha. Ô, Sônia, Mesmo, você sabe que a gente sabe. tem uma história muito grande com o seu primo, o Chorão? Sim. Que o Chorão, a primeira vez que o Chorão veio aqui, nossa, a gente ficou preocupado, falando, puta, o Chorão gosta de arrumar confusão. A gente se maquinou inteiro, falando, meu, vamos se proteger, se ele falar isso, a gente fala isso. Bom, Chorão veio aqui com o Charlie Brown, amou aqui, a gente amou ele. Virou depois, quando ele ia lançar uma música, ele falava, eu quero ir lá no Chupim. Que legal, né? Então a gente tem uma história com o Chorão muito grande. Pra quem não sabe, a Sônia Abrão, ela é prima do Chorão, é isso. É Você isso. conviveu com o Chorão bastante, Sônia? Ele tem o nome de Alexandre Magno porque fui eu que dei. Na verdade, eu dei o nome de Alexandre, que meu tio falou pra mim, escolhe, Sônia. Aí eu escolhi Alexandre, né, essa coisa toda. Meu tio, ele tinha mania de grandeza, então ele quis o Magno, aí virou Alexandre Magno Abrão, entendeu? Foi Olha bem isso. assim. E ele vinha, Fui ele madrinha queria- de casamento dele, do Nossa, primeiro casamento, fui a olha. madrinha dele. Ah, que então, legal. E ele não queria ir embora, lembra? Ele vinha, tocava, não tocar mais uma. Não, Vamos tocar mais uma, ia aí chegando, vamos embora. assim. Mas eu entendo vocês ficarem preocupados, porque ele era uma doce fera, né? Ele era uma podia doce explodir fera. a qualquer momento. Só que ele foi com a nossa cara, pedia pra Cassinha, na época que cuidava das coisas dele, ó, quero lançar lá no Chupim. Que legal. Então, meu, assim, a gente teve uma relação muito boa. Era E bacana. ficamos muito tristes, infelizmente, com a partida dele, viu? Sim. Sabe que amanhã começa a exposição do Chorão Eterno 10 anos na Galeria do Rock, né? Ai, que Então, legal. Que legal. vai ser muito legal. Eu tô assim, vou, não vou, não Vai, vou. Sônia, Porque... vai sim. Vai. Então, eu vou ter que criar coragem de ir, porque às Vai. vezes a gente tá no carro, começa a tocar música, a gente não consegue ouvir, nem eu, minha irmã, que a gente tá sempre Olha. juntas, a gente não consegue ouvir mas ainda. é uma E são dor. 10 anos, mas fica, sabe? Mas voa, né? mas E voou, né? É uma dor Voou, necessária, porque você fez parte, sua família, não tem como não ir. Não tem. Assim, nós somos criados todos juntos, assim, porque meu pai e o pai dele eram os únicos 2 parentes no mundo, eram os 2 irmãos, eles não tinham família, né? Então a gente foi. E assim, muitas vezes moramos todos juntos na mesma casa, aquela Olha, coisa. que Então foi bacana. muito uma coisa só, é primo irmão, sabe? Ai, meu Deus, olha que lindo. Não, aqui a gente tem várias fotos. Tem no mural aqui, não sei se você chegou a Eu ver. vi, Você eu vi, viu? eu vi. Pô, a gente tem vídeos dele no Chupim. Putz, Chorão Champion, toda a Abrimos galera. um show dele, lembra? Ai, que legal, Abrimos um jura? show dele Que muito bárbaro bacana. isso, muito legal. legal. No Via Funchal. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Foi muito bacana, muito bacana. Tinha que estar aqui até É, agora, sabe? Né? É muito verdade, esquisito, é é, verdade. difícil aceitar, mas... Sônia, vamos começar. Ó, o pessoal que quiser fazer alguma pergunta pra Sônia, vem aqui no chat do canal Chupim do YouTube. Tudo bem, Hoje, por mim. Sônia Abrão aqui com a gente. Que legal ter a Sônia aqui. Radialista, é raiz como nós. E brigou com muita gente grande, né, Sônia? Não, mas vão falar comigo, fala de briga, né? Foi, com não foi, certeza, mas era uma sim. época. Mas isso tem que ser registrado, né? Mas Sônia? você abriu sabe, caminho. Bartô, que é assim, rádio, eu acho que é o veículo mais machista em que eu já trabalhei na minha vida. Nem jornal era tanto e nem TV, né? Mas rádio impressionante, Era mesmo. meu. Então essa história de brigar, eu tinha que brigar muito e ainda era pouco para conseguir né, um espaço no rádio e ser respeitada como comunicadora. Foi difícil. Eu cheguei a ouvir do Paulo Lopes na época.
né? Esse grande comunicador, essa coisa toda, que a mulher nunca faria sucesso em rádio, fora a Hebe Camargo e Cidinha Campos, porque as ouvintes só gostavam de ouvir voz de homem. Então era para eu esquecer essa história, entendeu? Falei, tá bom, deixa comigo. Tá? Deixa comigo. Eu acho que a gente pode até reformular, não é que você brigava, é que você lutava pelo seu espaço, né? Não é que você arrumava confusão, você lutava ali pelo seu. Não, ela saiu no braço. Ela teve que sair no braço pra desbravar o negócio, não foi, Sônia? Tinha que arrumar mesmo, Mas tá pra certo? conquistar o seu, você teve que desbravar muita coisa. Muita coisa. Não, gente, foi bem difícil. Nunca foi tanto no jornal, na TV. Era na Rádio Capital, sabe? na época? Olha, eu fiz Rádio Tupi na época do Paulo Abreu, não aquela Tupi de antes, né? Que foi lá que eu comecei fazendo papo sério. Mas antes disso, eu já tinha feito como repórter Rádio Capital. Isso. Eu era setorista da prefeitura, depois eu fiz reportagem geral, ainda na época do Hélio Ribeiro, que eu tive esse privilégio. Como comunicadora, foi bem depois que as coisas foram acontecendo. Fiz quadro de fofocas dentro dos programas de rádio, do Eli Correia, do próprio Paulo Lopes, do Paulo Barbosa também. Você pegou a época de ouro do rádio, né? Foi essa de ouro, fase. exatamente. Exatamente, porque assim, eu achava horroroso, porque eles traziam os comunicadores do Rio para blocar uma manhã inteira de rádio. A gente, com tanta gente boa, você podia, né, uma manhã inteira dividir em 3 comunicadores, ou em 2 pelo menos, e não, era tudo fechado, blocado ali. Eu brigava muito com esse tipo de coisa. Era por causa do sotaque carioca? Que tava Não, é porque a gente tinha tanta gente aqui, não só na capital, no interior. Marília, você sabe que é um celeiro de grandes vozes, de grandes comunicadores. Por que não abrir espaço para esse pessoal, sabe? É isso que eu ficava falando. E um só, durante uma manhã inteira, sabe? Era muito complicado. E depois aconteceu comigo, né? Eu fui ficar das 8 da manhã, 1 da tarde, diariamente, na Rádio Capital. Com Bom Dia Capital, Boas Notícias Capital. Muito bem. Tutu! Olha, primeiro eu quero falar que a Regina Volpato mandou um beijo pra você. Eu amo a Regina. Mandou Oi, beijo, Rê, falei cada que dia você mais estaria linda, aqui. mulher inteligente, empoderada, me representa. E aí eu quero, Sônia, também puxar, né, o arquivo, porque você trabalhou muito na redação. Você é uma jornalista de fato de redação. Não, eu sou uma jornalista de reportagem. De reportagem. Trabalhou muito tempo, né? Sim, muito Você tempo. sente falta? Sinto, muita falta. É eu acho diferente? assim, é diferente. E outra, eu nunca pensei em fazer televisão, fazer rádio, nada. Tudo isso que foi me trazendo foi a coluna do Notícias Populares, que era uma coluna sobre televisão. O MP, verdade. Isso eu fazia da redação, né? Mas eu também virava a maior parte do tempo fora, em externa. Inclusive, depois da coluna de televisão, nos bastidores de tudo quanto era televisão, de rádio, TV. E isso foi gerando convites, eu fui fazendo, até que a TV me engoliu, o rádio me engoliu, e eu comecei a fazer tudo junto. Revista, rádio, jornal. E as coisas foram deslanchando assim, né? O que você mais gostou? Não, pra mim, é escrever. 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 O principal. Tanto que quando parou com essa história de jornal e revista, eu comecei a escrever uns livros, para pelo menos ter um texto, sabe? Uma saída foi coisa por aí. assim. Foi por aí. Aliás, eu quero pegar na Esse livro mão aqui. esse livro maravilhoso, Sônia Abrão, Aos Homens que Amei. Aqui, gente. Aqui a gente tá mostrando também no canal Chupim do YouTube, né? A nossa transmissão, estamos em todas as redes, TikTok também, tudo que é lugar. Você pode acompanhar depois essa entrevista aqui na íntegra. Tá aqui a Sônia Abrão, Aos Homens que Amei. Pronto. Fala pra gente um pouquinho da... A pergunta primeira é: quais são os homens? Mas é isso, gente. Eu falei depois, né? Que tava até conversando com a Cris. Eu errei o título. Você acertou muito nesse A primeira título. curiosidade são os homens. Nossa, né, mas é assim. Não, o Tavinho Mesquita pegou o livro e falou assim, mas eu estou aqui nesse livro. Aí veio o Portioli, olhou o livro, mas eu estou aqui. Tá brincando
brincadeira é sempre a mesma, né? Mas assim, eu falei, devia ser um título sobre amor no geral. Vou falar, os homens que amei ferrou. Ferrou. Lascou. Lascou mesmo. Mas me conta um pouquinho do livro, Sônia. Bom, esse livro tem o seguinte, ele claro, ele tem coisas pessoais aí, de histórias minhas, isso, aquilo. Mas esses 10 anos que eu passei em rádio, em todos os programas que eu fiz nas emissoras, tinha o clássico consultório sentimental. Né? Aquela história. Então, aquela época não era rádio com imagem, então, protegidas pelo anonimato, as mulheres abriam o coração. Ligavam, claro, e abria o coração, e as outras ouvintes entravam, trocavam ideia, aquela coisa toda, no final fechava com a minha opinião, isso, aquilo. 10 anos fazendo esse tipo de coisa, você começa a ver que tem um padrão de comportamento, de visão da mulher em relação ao amor. Uma repetição. Porque exatamente, para vocês homens, amor é uma parte da vida, para a mulher é a própria vida, né? Você passa desde pequena se preparando para encontrar o tal do príncipe encantado que não existe. Aí o que acontece? Muitas coisas eu fiz aqui, porque isso não pode ser chamado de poesia nem nada. Eu chamei de poemia porque são flashes, assim, dos sentimentos femininos, né? Aquela coisa da dor de cotovelo, do amor não correspondido, de quando é correspondido, aquelas coisas todas. Mas como um documento, vamos dizer assim, dos sentimentos das mulheres e agora também dos homens apaixonados, aquela coisa, porque depois o consultório sentimental pegou para os homens também. Isso eu achei muito interessante no rádio. Eu não sabia. Pegou mesmo. Depois de tanta gente fazendo mulheres, começaram a pintar homens. Eu achei muito interessante. Estamos mais sensíveis, Mas é agora, porque antigamente o homem jamais diria que amava. Mas olha, o anonimato propiciava muito esse tipo de coisa. Entendi. Essa proteção, eles tinham, exatamente. E aí você começa a ver, né, que não é assim também, só do nosso lado, as dores, que o homem também sofre. Muito mais. Não exagera. Não exagera. Olha, eu vou dizer uma coisa. Calma lá, né? Não. Travesseiro de homem é todo molhado. Todo cheio de rímel. De Lágrimas. rímel, ótimo. Muitas lágrimas no travesseiro. Tá. Soninha hoje aqui, Sônia Abrão no Chupim na Metropolitana. Quero convidar você para entrar no canal Chupim do YouTube para visualizar, para ver. Hoje o rádio tem imagem. Você pode acompanhar, falar, participar no chat, isso. né? Agora aqui. Agora é chique, né? Esses podcasts copiaram o nosso formato rádio. Mas não tenha dúvida, né? A você gente sabe, né, Sônia? sabe que podcast é isso, é um programa de rádio, na verdade. Exatamente. Né? Ainda tenho R$400 na palavra misteriosa de hoje, com 4 letras, gente. Já saiu a segunda, a terceira e a quarta. Ata. Lata. Falta a primeira. Já tentaram lata? Não é lata, gata. Não. Pata. Pessoal, liga 30047000, entra no canal Eu quero os Chupim. R$400. Ufa, tudo que ela falou saiu. Já pensou? Vamos tocar música na Metropolitana, a gente continua nas redes sociais e já a gente volta na rádio. Vai lá. Boa. Quem quer fazer pergunta? Eu quero. Vai lá. O Sônia, você fez Notícias Populares e Diário Popular? Fiz já como Diário de São Paulo, já pertencente ao Na Grupo época, Globo, né? Era o jornal que se rasgasse um pedacinho saía sangue. virou a Espreme fama e sai dele. sangue. Exatamente. Era o E próprio. você fazendo coluna, como é que funcionava isso? Porque era um jornal, vamos dizer assim, meio que machistão, não era? Daquela época, Era né? total, não era? Total. E você fazendo, escrevendo constantemente, era uma boa aceitação? Como é que funcionava? Era, você sabe que foi uma coisa assim muito interessante, porque o diretor do jornal Notícias Populares na época era o Ibrahim Ramadan, meu professor na faculdade, eu fazia Casper Libero. E era muito Casperiana, com certeza, aquele prédio da Gazeta ali na minha casa também. Aí, o que acontece? Ele escolhia determinados alunos que ele achava que gostava mais, era mais empenhado, porque a gente tinha o jornal Laboratório, e eu amava fazer, né? Então ele escolheu a
mim, ele escolheu, acho que umas 4 pessoas ou 5 mais, para ir para a redação fazer estágio com ele, que ele achou que eram pessoas que renderiam na coisa. E eu fui na leva. E depois ele acabou contratando os 5. A turma que ele levou, ele contratou pro jornal, de tão certo que deu, graças a Deus. A Magali Prado era uma delas ou não? Não, Magali não, né? Não, foi só o pessoal da minha classe mesmo. E eu não tinha Magali na minha classe, não. Você nem imaginava dar continuidade a isso tudo. Não, a gente foi como estagiário para passar por tudo, né? A gente fez bairro, enchente, delegacia, você vai fazendo tudo. E era muito interessante. E nessa mesma época eu tinha prestado um concurso na Editora Abril, que também era para estagiário. Se você fosse selecionado, você faria estágio em todas as publicações da editora. Sim. Durante um ano. Era uma coisa muito legal. Aí eu passei no concurso e acabou sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Os dois, o concurso e o convite do professor. Aí eu pensei, falei, não, vou pro INP, porque deve ser uma coisa completamente diferente e assim, muito popular, né? Você viu o pessoal na rodoviária, 7 da noite, já tava com a edição do dia seguinte. Ou parando, não tinha dinheiro pra comprar, parava na banca e ficava na banca. Exatamente. O NP custou a última edição R$2, era muito bom. Não. Era bom demais, R$2. Você sabia de tudo quanto era desgrama. Exatamente. Quem morreu, quem não morreu, tinha obituário, que era sensacional. Até hoje, eu não peguei, porque era muito distante de mim, aquela história do tal do bebê diabo. Até hoje me pergunta esse tipo de coisa. Eu não conheci o bebê. Isso viraliza até hoje. Até hoje. A violada no auditório. Eu falei, gente, eu nem tinha passado o pé da redação ainda, né? Mas as pessoas te perguntam dessas histórias. É muito engraçado. E você passou perrengue nessa época, assim, cobrindo fatos policiais, alguma coisa de correr risco? Né? Muita coisa. Risco assim, não, mas é um ambiente muito pesado. Ainda, principalmente carnaval, a gente era escalado para dar plantão em delegacia, então era muita ocorrência, muita coisa. Enchente, toda aquela tristeza que você sabe. Então é bastante complicado mesmo pra gente. Mas assim, na redação em si, tinha assim, 90% homem e 10% mulheres. Mas a convivência era muito boa. E as editorias, uma de frente para as outras, assim, eu lembro que era uma coisa muito surreal. Hoje eu fico pensando até em Fellini, porque o pessoal da editoria de polícia, muita gente era delegado, era uma arma na cintura mesmo, que eles tinham, garrafa de bebida aqui, todo mundo trabalhando. Isso é um filme preto e branco. Mas é muito interessante. Cada figura, é assim, mas eram umas pessoas muito legais de conviver. Foi um período muito rico. E assim, uma coisa que você não sente tanto hoje, que é a busca pelo furo, pela notícia, por sair na frente, sabe? Exatamente, fazer uma matéria com calor humano mesmo na coisa. Fora as peladonas da primeira página, as manchetes. Eu vou te contar como era. Em vermelho, eu me lembro perfeitamente, né? você abria o jornal, aqui nessa contracapa do jornal, tinha sempre uma que jogava futebol. Um shortinho desse tamanho, a camiseta amarrada no umbigo, nós quase morria. Era muito louco, né? Muito bom isso, Muito bom isso. E assim, nossa, eu cansei de escrever legenda pra peladona naquele jornal. Tinha muita coisa, era verdade. Assim. Essa geração de hoje entra na internet, tem tudo que é, né? Não tem é acesso mágico. A tudo. A gente não tinha. Não existe a busca, é muito doido isso. É diferente. Tem o replicar, mas a busca pela notícia do jeito que a gente fazia naquela época na raça. Jornalista raiz. Cigarro na redação, né, senhor? Mas assim, era tudo enfumaçado. Não, outro dia eu tava lembrando de uma cena, porque o Chacrinha tinha coluna no NP naquela época, né? E ele vinha para São Paulo toda semana para conversar com o editor, aquela coisa toda. E eu era responsável pela copidescagem da coluna dele. E assim, ele entrava na redação, Terezinha, todo mundo já ouvia lá do corredor, entendeu? Já virava aquela festa, todo mundo... Vocês não sabem o que era aquilo. Era muita doidice. Tutuzinho. Ô, Sônia, olha lá uma capa. Olha que lindo. Aí, tá vendo? Ela é sensacional. Era vermelho, azul. E eu peguei uma fase que eles já estavam tirando o vermelho da capa, deixando só o azul. As peladonas foram ficando menores cada vez. Você viu o título? Porque, o que foi? Você viu o título? Por causa... Ai, que horror. É isso, né? A foto, Mas ótimo. você sabe que eu Você peguei... vê como o
mundo era mágico, né? Muito. E assim, eu peguei a fase do NP, que ele tava deixando de ser o espreme e sai sangue, que a mãe revoltada diz que a coisa vai feder pro lado da professora. É sensacional. Olha, não, você não sabe as manchetes de carnaval, que a gente tinha que dar plantão. Se você não estava na delegacia, você estava na redação, fazendo legenda para as fotos dos salões de desfile, aquela coisa toda. Aí me deram uma foto de um japa muito louco num baile de carnaval e não sei o quê. Eu fiquei. Aquela época não era nada politicamente correto. A minha legenda foi assim, o Mitsubishi. Aí, gente, caiu o mundo. Aí eles acharam que era muito legal pra fazer legenda de carnaval. Criativa! Nunca mais me soltaram, entendeu? Não, eu penso nisso hoje, eu tenho até vergonha. Eu falei, já pensou fazer uma legenda dessa nos dias de hoje? É um absurdo, mas pra né? época cabia. Mas na época cabia tudo, você não tinha senso E os bailes crítico. proibidos do Rio de Janeiro. Gente, era demais, Era né? demais, Era né? demais. Tudo. Nesse jornal, era onde a gente conseguia e imaginava como é que seriam os bailes, né? Exatamente. Do Rio de Janeiro, aquela balbúrdia lascada. exatamente. E a gente ficava sonhando, será que um dia a gente vai, né? Esse era o sonho, né? Mas assim, pra mim durou pouco, só pra fechar, porque eu peguei o NP na época que ele tava deixando de ser o Espreme Sai Sangue e passando a ser o Jornal do Trabalhador. Era mais aquela época de Lula como líder sindical, era mais, né, as políticas sociais. Ele foi perdendo muito, claro, se tornando um jornal mais competitivo, mas perdendo muito dessa magia, dessa coisa completamente fora de esquadro. Depois mesmo. você foi pro Diário. Você escreveu no Diário também? Diário? No Foi Diário de São Paulo, Diário de São sim, Paulo. no Diário de São Paulo também. fui. Lembro bastante Fui pra dessa Contigo, época. fui pra Som Sertanejo, fui pra Semanário, fui pra um monte de tudo que é revista lugar. ao mesmo tempo. A gente fazia Você tudo. fez tudo, né, Sônia? Rádio. Fiz TV, jornal e revista. jornal. Sim. Nossa, pacote completo. Completo. E quando eu parei... E agora Instagram. Instagram, Tá lá Twitter, direto. Direto. Pô, Ativa nas redes Vamos indo, sociais. né? Tem que Sônia, ser. você Fala. falou do seu livro e me chamou muita atenção que as histórias, né, que as mulheres contavam, te inspirou. Você também se assemelhava? Você viu uma semelhança sua com essas histórias? Existe também algo seu nesse livro ou não? Sim, não, existe sim. Tem poemas aí que eu escrevi de mim pra mim mesma. Vou me dar um presente. Vou me dar um presente. Vou escrever uma coisa. Não, mas tem coisas aqui que, olha, de anos passados, né? Assim, eu sempre costumo falar que Deus me deu muito mais histórias de amor do que eu pudesse imaginar que eu iria viver um dia na minha vida. Coisas boas, coisas não tão boas, mas que fazem parte da evolução da gente. E pegando toda essa fase de evolução da mulher realmente, então você vê como isso te enriquece, como você já tinha um substrato, uma vivência para entender toda essa movimentação, né? Então isso é muito legal. E assim, dor de amor é uma coisa universal, né? Não tem como você fugir disso. Então, é importante. Filme pra vida inteira. Não, tinha mulher que chegava no, né, através do telefone, contava coisas, daqui a pouco a gente tava levando um papo como se fosse amiga de Melhor infância. amiga da vida. Porque é tanta identificação que é uma coisa doida mesmo. Mas, Sônia, Mas, deixa eu fazer aqui uma que tem um fã do Chupim, que ele é muito fã seu também. Ah, Você que com certeza lindo. conhece. Ele é o Fábio Nascimento Pinho. Sim, claro, conheço o Fábio faz tempo. Ele também é super fã do Chupim, desde os primórdios do Chupim. Beijo, Fábio. E ele perguntou aqui, Sônia, já aconteceu de você passar alguma saia justa durante o programa ao vivo? Nossa, tantas. A gente sempre passa programa ao vivo, né? É, A gente acontece sabe tudo. que é bem isso mesmo. De algum, Tem o seu, Sônia? algum mal educado, você tá entrevistando e de repente... Ou não rende, sei lá, teve alguma situação assim, Sônia? Teve várias mesmo, né? Uma que me marcou muito, eu tava até conversando com o Portiolli outro dia em relação a isso, foi uma matéria que eu fui escalada para fazer, e era uma matéria que poderia me dar um emprego na Abril, depois dessa história do curso, né? Que era entrevistar, foi para Capricho, que eu fui escalada para entrevistar o Cláudio Marzo, que na época estava fazendo uma novela super top Galã. na Rede Globo. Super galã, ele ainda era lindo, assim, né? Eu fui com o maior prazer Ele era bonitão. a reportagem. Claro! Nossa, Só ele que, era olha, bonitão. assim, foi muito doido, porque eu fui escalada para fazer a matéria.
E só que ele tava em São Paulo, gravando umas cenas da novela no cemitério do Araçá. Eu falei, pô, lá vou eu pro cemitério, né? Mas fui. Chegando lá, ok, ele gravou as cenas. E aí ele sentou lá no banco do cemitério junto comigo pra dar entrevista lá dentro do cemitério mesmo. Eu falei, socorro, já né, não é o lugar preferido de todo mundo, mas tudo bem. Então, vamos lá, ele quis aproveitar o tempo, não sei o quê, vamos lá, vamos falar. Mas eu era muito ingênua, incompetente, não fazia lição de casa, sabe o negócio assim? Cheguei pro cara e perguntei qual era o signo dele. Socorro, acho que até, eu falei, até os defuntos levantaram da cova. Não, ele odiava que alguém fizesse uma pergunta medíocre como essa pra ele, que era o super galã. Entendi. Não, foi a segunda ou a terceira. Nossa! Meu Deus! Ele pegou e falou assim pra mim: olha, se fosse pra ouvir esse tipo de coisa, eu não tinha nem falado com você. Levantou e foi embora, me deixou sozinha no meio do cemitério. Que horas era isso, Sônia? Gente, não, graças a Deus era de dia. Mas eu me vi assim, olha, eu não sei se eu tava mais chocada de ter sido largada sozinha no meio do cemitério. Não é pela reação dele, foi de pensar em mim e falar, sua panaca, como é que você faz uma pergunta dessa? Sabe um negócio assim? Vamos fazer uma manchete com ele, Sônia Abrão largada no cemitério. Pronto, você chegou a entrevistá-lo de novo ou não? Teve oportunidade? Não, nunca mais. Nossa, então a recordação que eu guardei dele foi essa. Mas assim, eu tinha que entregar 3 páginas da Contigo com esse negócio, entendeu? A minha sorte foi que quando eu cheguei, ele ainda estava gravando, conversando com as pessoas, né? Então eu enchi com isso, fui descrevendo o ambiente, como é que ele se comportava, como ele era lindo, como é que era a cena, e chegou só no vizinho. Eu fui procurar o signo dele, né? Que eu nem lembro mais qual era. Eu terminei a matéria falando do signo dele, só pra me vingar, na verdade. Não queria estar aqui, ó. Não queria estar aqui, ó. Mas assim, foi a matéria mais enrolada, assim, de enrolação mesmo, pra poder chegar nisso, mas fez, na boa. Você devia ter feito o mapa astral dele no jornal, né? Ascendente em tal, lua em tal. Devia, Bartô, devia, com certeza. Sônia, todo mundo fala desde a época que nasceu a televisão do fim do rádio. Tá. Né? E você é radialista raiz também, então. O que você acha disso? Você acha que o rádio vai acabar? Você não, acha... pelo amor de Deus, ainda quero voltar. Então... Qual é a sua opinião em relação ao rádio? Por que você não faz rádio? Por que você não volta pro rádio, que a gente queria te ouvir no rádio Bebe, também? sabe que me dá muita saudade, mas assim, não tem um tempo hábil. O programa ao vivo diário te consome bastante. Mas o seu programa, ele pode ser retransmitido pelo rádio. Tem isso também, né? Sim. Então, eu acredito assim, não acredito nessa história que o rádio vai acabar, mas de jeito nenhum. Assim como a TV não vai acabar também, por conta da internet. Eu acredito numa interação dessas mídias todas. Sim. E você vê que está acontecendo Sim, isso, aos rádio poucos. com imagem. Sim, né? É um exato. exemplo disso. TV lá no YouTube, tem as coisas, as mídias sociais, as redes sociais agora. Então, acho que cada um tá pegando o que é o melhor do outro e assimilando, e cada um dá o seu... cada forma de comunicação é diferenciada, na verdade. Mas isso não impede que haja, né, um mix dessas histórias. Então, eu acredito nisso. O seu rádio programa fica. com retransmissão no rádio, ele seria... Explosão. Porque legal, vamos fazer. é muito falado. É Sim, muito falado. é muito falado. Vai ter algumas coisas que você teria que adaptar, algumas externas, sei lá, Sim. né? Algum tipo de imagem, tudo. Mas 90% do programa é Sim. você, o Vladimir, O Aro. a Perline, turma lá, falando. o Lobianco. Lobianco. E a gente também, entendeu? Um prazer, vamos embora, né? Só no Coisinha pra nós aí. Eu vou ter que pedir liberação. Ele vai depois, a gente pede Já conseguiu liberação uma pra boquinha ele. pra nós aí, velho. Você matou. Tutu. Sônia, por falar nessas situações de perrengue, de coisa de ao vivo, etc., você é uma mulher que eu gosto que, assim, você fala e você sustenta. Né? O que você vai na sua opinião, você segue com ela. A pergunta que eu faço é:
Você é uma mulher que revê as suas opiniões, Assim. que se arrepende do que fala. Assim. Acha que assim também a emoção domina demais. Não, eu sou muito impulsiva, eu sou muito passional. Então, na hora que, sabe, vem alguma coisa assim que me deixa indignada, revoltada, eu vou e falo, né? E às vezes você não mede muito as palavras, mas isso é uma coisa que eu fui aprendendo um pouquinho, mesmo na hora que eu tô muito pé da vida, eu tento arrumar um espacinho aqui pra achar a palavra melhor. Mas assim, eu não tenho problema em voltar atrás, em pedir desculpas, né? Em mudar até a minha opinião, se de repente a opinião do outro me convence mais do que os meus próprios argumentos, porque senão, gente, fica uma coisa, você vira a palmatória do mundo, a régua para tudo. Eu não gosto desse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente tem que ter flexibilidade de mudar, inclusive, de acordo com a sua própria evolução, porque a gente espera pelo menos, né, a cada dia, a cada um ano, a cada 2, subir um degrauzinho na escala da evolução. E começa justamente por isso, por você tentar entender o outro, o autoconhecimento é fundamental, e aí você vai se equilibrando nessa corda bamba toda aí, mas quando você não tem fica problema. indignada, você vai longe. Eu te vejo todo dia. Então, Quando é você aí que eu pega falo que Quando você entra. pega no pau, você vai mesmo, entendeu? Vambora. Meu sangue árabe ferve nas veias. Signo. Mas o quê? Libanesa? O que você é? O que você tá É sangue árabe, você falou? Eu falei Mas- meus mas você avós, tem- meu avô. É o quê? Libanês? Libanês, sírio libanês. Eu também. Né? Você também? Eu também. Ah, que Sírio legal. libanês Olha também, que porque na época bárbaro. era junto. Sim, era junto depois. Eu que também sou separou. irmão dele, mas Não, ele você não é Ô, Sônia, como é fazer o programa com os seus... o Aaron, Os o... colunistas, Lobianco. todos, Exatamente. Lobianco, Por quê? Eu Perlini, pergunto isso. Porque são Vlad. todos do mesmo segmento ali. Sim. Qual é a ética política que vocês adotam para poder ali, cada um, às vezes um tem um furo, mas aí é o outro que tem que fazer. Como que funciona essa loucura toda lá? Assim, é uma loucura, a gente não tem regras. Um negócio É um assim. bate-papo. É tudo no calor do É muito acontecimento bom. mesmo, é muito bom. Às vezes acontece de um e o outro ter a mesma informação. Isso. Aí eles decidem entre eles quem é que vai falar, quem não vai falar. Ou assim, a gente faz muito uma coisa de um com a mesma informação. Um começa, o outro completa, faz tipo um jogral, assim. Às vezes eles têm as mesmas fontes, então é muito legal. Outro dia a gente tava discutindo de fonte solidária, porque o Aaron falou uma coisa, o Lobianco tinha o complemento. Não, porque a minha fonte é isso. Mas a minha fonte é a mesma que a Isso sua, que é também legal. falou isso. Muito Sabe? bom. E acontecendo ao vivo aquilo, né? Acontecendo ao vivo. Isso porque que é O legal. contraponto dá. é o Vlad. Eu adoro Gente, eu adoro o ele Vlad é também. sensacional. Ele é, não é? O Aaron fala, às vezes o Perlini fala, o Lobianco fala e o Vlad fica só olhando. É, ele só olha. Não é? A hora que ele abre a boca. Aí ele abre a boca e destrói tudo que os outros falou. Você sabe que a Márcia Pelvezan também é do nosso time, né? E eu e a Márcia, a gente, assim, já se propôs, já pediu, já falou, Vlad, deixa a gente escrever o roteiro de um stand-up pra você, porque ele é feito pra isso. sensacional. Ele é E ele se sensacional. segura, não se Sabe? Segura. Sim, porque assim, tem não, Segura. É, Nos não, bastidores, o Vlad mas ele é isso que eu ia terrível. falar, não é metade Terrível. do que ele faz nos bastidores. Exatamente. E as imitações que ele faz, então, das pessoas. também era muito E até de engraçado. nós mesmos lá. Gente, você dá muita risada. Ele dá uns pitaquinhos assim, a Sônia olha tipo assim, não vai falar. Segura! muito legal, Ninguém cara, muito segura bom. aquele rapaz. É muito incrível. Eu adoro, eu vejo todo santo dia. Jura mesmo? Todo Não, mas Muito gostoso o seu obrigada. programa. É muito bom. muito É bom. muito bom. Por A que, gente se Sônia? diverte, viu? A gente se diverte. É, porque você vê que realmente o que tá acontecendo ali tá realmente é real. É real. Ah, então Você passa a porque verdade, é, é sabe? real. Porque é mesmo. E as pessoas esperam a a sua gente opinião, se né, Sônia? junta. Tem muita essa história existe a de questão opinião do também. público gosta de saber a sua opinião sobre todos os eventos, sobre É. tudo que está acontecendo, Mas acho que eu né? gosto de saber a opinião de todos nós mesmo Sim, lá, sim. né? Porque é uma troca de opinião, de figurinha o Eu tempo vou confessar, inteiro, assim. eu não curto muito assistir BBB. Só que eu trabalho aqui e eu precisava me informar sobre o BBB. Precisa, né? Adivinha onde eu me informava? Carne sua, Então eu tá tava lá. bom. E você me influenciou a torcer para o pãozinho. Ah,
fratura foi de arte. você. Nós viramos torcida do Não, mas Pãozinho. então Por sua causa causa, vocês votaram certo, pelo amor de Deus. Que isso. Porque Muito a obrigada. gente, aqui no programa a gente falava, vamos torcer pra Natália. O Bartô via, eu não via, mas eu fiquei na Natália. Natália. Eu vejo sempre, Aí depois Sei. com a Sônia a gente falou, não, vamos pro Pãozinho. O Pãozinho virou nosso xodó. É o É nosso mesmo, xodó. que bom, a padaria agradece. Mas e daí, né? E daí? Pode falar. Uma padaria não tem problema. Antes de voltar, temos 1 minuto e 19. Alguma rápida? Nesse sentido de reality show, Tá. Sônia, você, quando torce, você torce mesmo. Né? Então, Você fica torço, ali é. e você sustenta, etc. Você leva muito xingamento também por causa dessa Nossa, história, mas mulher? total. Como que você pode ser jornalista? Torcida. Cadê a imparcialidade? Onde já se viu? E não sei o quê, sabe? E assim, torcida de reality show é selvagem, né? Isso que eu tô falando é a coisa limpinha, bonitinha. exatamente. Porque tem cada eles xingamento. são terríveis. Meu Deus, tem perseguição. Eles querem te cancelar. Só de cancelamento assim, mas eu não ligo, sabe? Assim, prefiro ser cancelada do que ficar calada. Então, Ninguém vamos que censura, não vamos. pode censurar. Ninguém Ninguém tem o direito de censurar. Né? Eu também acho. Você tá torcendo pra um, que E se assim, dane, não que- tem essa história de imparcialidade. É assim, tudo que é em relação ao reality show, a gente está informando o tempo todo. Agora, para quem a gente vai torcer ou não, também é um direito nosso. Eu não sou Exato. só jornalista ali. Eu sou uma comunicadora, então, e telespectadora principalmente. Como tal, eu posso dar minha opinião. E dou mesmo. E faço campanha Não, mesmo. e eu sei disso, Pronto. E ela arrasta. Ela arrasta todo mundo. Vamos voltar na Rádio Metropolitana. Esse é o Chupim, R$400. Já vou falar aqui melhor na Já rádio. ganhei, gente. Hoje eu tenho R$400 pra você. Daqui a pouquinho a gente vai atender mais uma ligação, ou duas, ou no máximo 3 ligações. Se não sair 400, acumula 500 pra amanhã. A palavra tá muito fácil. Muito é uma fácil. palavra que só não tem a primeira letra, que ninguém sabe ainda. A segunda é A, a terceira é T, a quarta é A. Então é alguma coisa ata. Liga 30047000 e tenta matar essa palavra pra ganhar 400 no Pix. É na hora. Aí, você já matou? É. Hã? Você já matou? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tudo bom. pode ser? Pode. Pode. Gente, coisa. hoje Sônia Abrão aqui com a gente no Chupim. A tarde é sua. Cara, a gente tava falando aqui nos canais digitais aqui o quanto a gente admira o programa da Sônia Abrão. que legal. Vou te perguntar uma coisa, Sônia. Como está... Eu já perguntei de rádio, agora eu vou falar da televisão. Como está fazer... Como está sendo fazer televisão hoje em dia? Do que você fazia lá atrás e o que você está fazendo hoje. E de tudo, desde do crescimento da internet, em relação aos novos conceitos da sociedade, que hoje em dia você não pode se esbarrar em nenhuma palavra Sim, errada. É um contorcionismo. Exatamente. Isso, né? Como está sendo? Bom, para mim mais confortável, né? Porque agora com essa história de apresentadora, eu já tenho 20 anos, então você já, né, tem um certo domínio sobre essa história, um time, essa coisa toda, se amadurece, né? Então é mais confortável para mim. Eu falo, essas 2 horas que a gente rala muito antes e depois com reuniões, análises, aquela coisa toda. Mas nas 2 horas no ar, fora a correria, fora o cronômetro correndo, a gente se diverte de verdade, né? E é muito legal assim, como a gente estava falando, é um papo solto, o que rolar, rolou, então você não fica tensa com nada. Mas essa história da linguagem, essa história dos conceitos, essa nova mentalidade que vem aí, que muita gente fala, ai, mas antes não era assim, hoje tá tudo muito chato, muito chato. Eu não acho muito chato. Eu acho que as coisas fazem parte de uma evolução da gente como sociedade. Sim. Sabe? Porque a gente não percebia antes as coisas que a gente falava ou brincava e como isso poderia machucar. E como machucava. isso machucava. Como isso era um preconceito incubado. Como a gente foi criada com essas coisas, como se elas fossem absolutamente naturais. Tanto que muita gente se defende e fala assim, mas eu não fiz por maldade. Em si, propositadamente, não fez mesmo. Mas essa maldade estava incubada, né? Era Sem velada. necessariamente ela era velada. A gente estava sendo malvado sem saber. Exatamente, Né? Sem ter a consciência desse tipo de coisa. Esse despertar, ele é difícil. Por quê? Você tem que abandonar vícios, você tem que mudar a sua mentalidade.
realidade, você tem que se adequar a uma nova realidade, você tem que abandonar coisas que antes você usava no seu dia a dia como frase, como piada, como muita coisa. Inclusão, né? Você usava até como inclusão numa roda, né? Exatamente, né? Fazer piada com o outro. Então, eu acho isso muito importante, realmente, que aconteça. E é fase de transição. E toda fase de transição ela é difícil. É uma casca que você vai abandonando e deixando lá para trás. Então, pode ser chato, pode ser difícil, mas eu acho extremamente válido. E eu estou sempre atenta a isso mesmo. Boa. Gente, olha, a Sônia Abrão, ela tem uma vida discreta, a vida pessoal dela, mas ela andou colocando coisas no livro. Então você pode conhecer um pouquinho mais de Sônia Abrão no novo livro da Sônia Abrão, que é Aos Homens que Amei. Sônia Abrão, Aos Homens que Amei. É muito homem, né? Não é tanto assim também, não é lista, não. Amor demais, Sônia. É um livro... Amei demais, em termos de intensidade, sim. Você coloca a sua vida pessoal em forma de poemas, em forma, né, de poesia. Claro. Então legal. Isso é muito legal. Você pode adquirir Aos Homens que Amei, da Sônia Abrão. Isso. Sônia Abrão, jornalista, apresentadora de TV, escritora, enfim, tudo, né? É verdade. Eu quero fazer uma pergunta. Manda. Pode fazer, mas... Você vai com calma, hein? Não vou, caramba, é coisa simples. Dos homens? Não, mentira. Ainda tem aquela história de gente te procurar pra tentar soltar uma nota, pra tentar se envaidecer, um furo em mídia. Existe esse tipo de coisa ainda, Eu Sônia? acho que já existiu mais, né? Já. Porque hoje a mentira tem perna mais curta ainda com as redes sociais. Então não adianta. E outro, o pessoal me conhece mais, né? A maneira como eu reajo, a maneira como eu trabalho. Então o pessoal não arrisca tanto assim, na retranca e se arriscar também é uma coisa... É muito fácil hoje em dia você detectar essa maldade. A gente já conhece esse jogo, né? Antes, para mim, era mais difícil. Depois você vai exercitando sua profissão e você vai aprendendo essa psicologia do mal, vamos dizer assim, na comunicação. Então, é muito difícil cair numa armadilha dessa. Porque eu acho que não tem acontecido. Redes sociais é meio que comum, né? Tentar fazer burlar isso o tempo todo. Muito encenação, sabe? Fazer, fingir que tal coisa aconteceu, aparecer chorando, aparecer até enfaixado. A gente fazia isso na escola, jogava mercúrio cromo ou mertiolate. A gente enfaixava o joelho, né? Pelo menos eu fiz isso várias vezes para não ir na aula de educação física. Era uma impostora. E assim, o pessoal faz isso hoje para rede social, para ter likes, para fazer uma coisa assim. Mas já não tá colando mais, sabe? Sônia, uma das coisas mais legais do seu programa que você fez, assim, várias vezes, foi ajudar muita gente, muitos artistas que estavam em condições realmente difíceis. Você conseguiu, a partir do seu programa, melhorar a vida desses artistas. Como que surgiu essa sua ideia? Como que... É tão legal isso, a gente acompanha com a Neuza, né? Com a Neuza Borges. Neuza Borges, né? Como foi que surgiu essa ideia e qual é a satisfação que você teve de fazer isso por celebridades que estavam ali praticamente esquecidas, né? Na vida? Tá. Não teve ideia. Não foi assim a criação de um quadro ou vamos ajudar assim os artistas esquecidos, em dificuldade, fora da mídia. Não foi. Sabe, a coisa da Neuza Borges, inclusive, foi absolutamente espontânea porque ela procurou a gente. Olha, ela entrou em contato. Exatamente. Entrou em contato e aquilo na época a gente estava fazendo uma Casa é Sua na Rede TV também, mas era anos 2000, alguma coisa assim. Que ela estava mal, que ela estava muito revoltada com tudo, um talento daquele desperdiçado, aquela coisa toda. Sim. E assim, e daí outros foram procurando, e daí a gente começou a falar, nossa, será que tem alguém mais? E aí a nossa produção foi atrás, e a coisa começou a se desenvolver assim. Foi orgânico. Foi, exatamente. E a gente conseguiu ótimos resultados, graças a Deus, sabe? E aí a gente fez uma época de retiro dos artistas também. Então a gente tá... Isso não foi abandonado, isso ainda acontece bastante. Eu vi e a gente agora faz. Da Grande Família,
Bensola, Marcos Bensola. Oliveira, É, o Marcos Bensola, Oliveira. ele teve no nosso programa Sim. o ano passado, fim do ano passado, inclusive, deu uma entrevista muito legal. Foi bastante ajudado, agora ele tá mal de novo, né? Essa semana ele Puxa veio vida. fazer novos apelos. E a gente vai ajudando na medida do Da possível. forma que dá, né? Exatamente, da forma que dá, mas, é assim, tão triste, a gente né, não Sônia? abandona. Esses ícones, né? Que fizeram coisa, tantas né? pessoas felizes serem abandonados dessa maneira, né? Exatamente. É uma coisa que não tem exatamente. explicação isso, né? Não tem. E ao mesmo tempo você fica pensando assim, às vezes você tá no auge e acha que isso é para sempre. Eu acho que os artistas também foram despertando para essa realidade de que as coisas passam, né? Tem o seu momento. Você não vai ser ídolo para sempre, quer dizer, alguns até são, mas não é a regra, é mais a exceção mesmo. Então você tem que lidar com a sua carreira, apesar dela ser mágica, tem todo o encantamento, a arte da interpretação, da música, do que for, mas você tem que tratar como qualquer outra profissão, entendeu? Você tem que ter um planejamento em cima disso, porque senão vai enfrentar situação de penúria, sim, né? Muda a maneira, muda o público, muda a mentalidade de empresa. A gente está vivendo essa fase de corte, atrás de corte, aquela coisa Exato. toda. Os que não se planejaram, né, porque não imaginavam que isso pudesse acontecer, agora estão vivendo uma situação de muita fragilidade, realmente, né? A pandemia veio dar uma chacoalhada nisso Também, também, né? E nunca que se podia imaginar numa Imagina, coisa mas dessa. essa A gente situação parou lá toda, na não. gripe espanhola e olha lá, E olha né? lá, é. Exatamente, foi isso. H1N1 e vamos parar por aí. Que eu peguei, né? Últimas Peguei Covid perguntas. também. Gente, olha, com a Sônia, olha o tempo. Não, podia ficar aqui Voa, até dá uma meia-noite, olhada, cara. acabou. Ah, tá, Você topa, obrigada. Sônia? Eu topo. Últimas perguntas pra Sônia. Sônia, eu quero voltar pro título do seu livro, Fala. Os Homens que Amei. Né, Tudo Não, bem. e esse verbo no passado me chama muita atenção, né? Porque assim, aos homens que amei. Ainda tem homens para amar, você tem vontade de casar, Eu, é hein? uma coisa já Não, resolvida. já Como que é a muito vida bem amorosa de resolvida. Sônia Abrão? Olha, é assim, eu acho que o que está escrito nas estrelas, está escrito nas estrelas. Eu sempre acreditei muito nesse tipo de coisa. Nunca achei que, você tem que lutar por um amor, você tem que ir atrás de alguém, você tem que estar na pista para conseguir alguém. Eu acho que isso é do destino, sabe? Eu sou muito esse tipo de coisa, tanto que as histórias que eu pude viver, elas aconteceram simplesmente. Nunca foi produto de alguma coisa maquinada, vou conquistar esse, eu vou, né, fazer qualquer coisa, não. Agora, por mim, tô satisfeita. Eu falo pra Deus. Não, de verdade. eu Tá falo, ótimo. Deus, tá ótimo. Não me apronta mais nenhuma, por favor. Pegou a entendeu? cadeirinha, rasgou, já era. Tchau. Minha libido agora foi é pra casada vida, por sabe? 17 anos. 17 anos eu fui casada. E assim, nunca planejei me casar. Aconteceu também. Não era um Nunca sonho. planejei. Imagina, meu sonho era uma mochila nas costas, rodar o mundo, ser correspondente internacional, Olha. cobrir guerra de preferência. Era a minha adrenalina. Você queria quase que sabe? Jornal Nacional. Exatamente. A mudança disso veio com o seu filho? Do que? De acabar com esse sonho de ser viajante? Não, veio antes. Assim, eu nunca tive coragem de Não, veio ficar antes. longe dos meus pais, dos meus irmãos. Família me prendeu aqui. Entendi, Eu vou entendi. deixar pra próxima vida. A parte essas familiar coisas. te segurou pra você não voar mais alto nesse sentido. Exatamente, É. exatamente. Foi isso mesmo. Né? Uma Então, família. Não, e nessa hora o sangue árabe também fala muito alto, não também fala? fala muito alto. Exato. Você é tribo, né? É, Você é aquela exatamente, coisa. é isso, Exatamente. Então, assim, não me arrependo. Foi uma escolha, realmente, né? E a Gente, vida foi me muito levando. bom. A tarde é sua, na Rede TV. Vocês apareçam, por Às favor. 3, vamos. vamos. Você muito gentil com a gente. Às vezes tem alguns cortes lá, coloca lá, a gente Não, vê, imagina, fala assim: vocês são olha, eu ótimos. posto nas minhas redes sociais, olha onde eu tô. Olha aqui, gente. Sônia, obrigado pela sua Obrigada a presença. vocês Espero pelo que você tenha convite, gostado. viu? Amei, imagina. Volte mais vezes, não daqui 10 anos, volte antes. Até porque eu posso não estar aqui, né? Sônia? Pode parar, né? Você vai estar lá. A tarde é sua, Rede TV, às 3h15, mais ou menos. Não, 3 em ponto. 3 em 3 em ponto ponto, agora? é. 3 em ponto. E a Sônia, ela é... A Sônia hoje bateu terceiro lugar que eu vi
Terceiro lugar, gente! Uma salva de palmas, Sônia Abrão! Hoje eu vi o Ibope, acompanhei. Você acompanhou de verdade. Acompanhei. Hoje o pau lá foi quem vai ficar no encontro, Hoje- não é? Exatamente. Hoje o SBT ficou assim, caramba, o que essa Rede TV me só. passou assim? Cara, eu vi. Sônia, muito obrigado pela Obrigada sua mais presença. uma vez pra Obrigado você, mais uma Bebe, vez pelo trabalho, Tutu. pela Muito referência que você é obrigada. pra todos os jornalistas. Imagina. E um adorei beijo estar pro aqui. Vladimir, pro Aaron, pro Lobianco, E o Pro Perlini, Perlini. Para o Perlini. e a Márcia Belvisan. Márcio. Mas, é. Exatamente. E o Vlad é um cachorro. Eu falo com ele na pra Rede ele. Brasil. Jura mesmo? É, Eu o tô Vlad aqui não conhece ele, que ele não presta faz muito tempo. Ah, então maravilha. Antiga. Não vai dar tempo. Palavra misteriosa Ai, que vai ser pena. revelada agora. Ninguém ganhou. Nem eu. Ninguém ganhou. A gente vai saber qual é a palavra agora pra amanhã. Amanhã vale R$500. Pelo amor de Amanhã Deus. R$500. Amanhã eu volto. Então, volta. mas amanhã é uma Liga de nova laço. palavra. Tá. Amanhã é uma nova palavra. Então vamos revelar de hoje. Qual que era de hoje, produção? Mata! eu tinha certeza. Falou. Eu falei que você falou. Quando eu falava assim, Mata. se você matar a resposta, palavra. não sei o que, a palavra, eu falei, você já falou agora. Foi isso mesmo. Aqui, era essa. gente. Era Mata. essa, mata. Eu queria agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista. Instagram, Astro Rei Padaria, WhatsApp 943 80 80 17, que fez hoje o camarim da Sônia Abrão. Olha, maravilhoso, viu? Parabéns pra padaria. E padaria com a gente mesmo. É isso! A gente volta amanhã, 6 da tarde, com mais uma edição do Chupim. Obrigado, Sônia Abrão! Obrigado, Sônia. Valeu, Sônia! Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.